A cidade dormiu e o voto ficou acordado. Eu volto. A frase não saiu com a fumaça. Entrou por uma porta que a gente não vê. Onde termina a rua de pedra começa uma viela que não tem nome impressa em mapa nenhum. Quem conhece sabe, não é castigo, é travessia. Quem não conhece chama de deserto, chama de vale, chama de esquecimento. Eu chamo de silêncio. Silêncio que não é ausência, é cerzido de passos antigos. E foi por ali que José andou. A primeira coisa que se perde é o relógio. O braço procura o peso do tempo e não encontra. A segunda coisa é o barulho. A cidade que sempre foi um conjunto de sons, mercado, motor, riso, pandeiro, vira uma espécie de água parada. E o mais estranho é que você anda sem saber se está indo ou voltando, porque cada esquina é parecida com a anterior, como se a rua tivesse sido duplicada por um espelho mal colocado. Você aprende rápido que ali a pressa não ajuda. A pressa tropeça no próprio cadarço. José levou um tempo para entender o próprio corpo. Tinha forma, tinha passo, tinha dor. A dor ali não sangra, ela pensa. Aparece como lembrança que arranha por dentro. Primeiro veio a senhora da ladeira, sacolas pesando mais do que ela. O rosto dela surgiu inteiro, com as rugas no lugar certo e o susto dos olhos na hora do furto. José tentou dizer, me perdoa, mas o som não obedeceu. Foi como soprar no vidro de madrugada. Embaça, some. Depois vieram os meninos da rua, aqueles a quem ele comprava pão com o dinheiro torto. Vieram em fila, silenciosos, e cada um trazia uma pergunta que não tinha pontuação no final. Ele tentou explicar necessidade, tentou justificar fome, mas ali justificar não abre porta. Ali, o que abre porta é verdade dita por inteiro e sem fita. As vielas não são retas. Elas têm curvas que lembram pensamento no caminho do sono. Às vezes, o teto parece mais baixo e você precisa andar curvado. Às vezes, o teto some e o céu é um pano cinza debaixo do qual nenhuma estrela topou acender. José andou com a mão esticada sem saber o que procurava. Talvez o chapéu, talvez a bengala, talvez o lenço no bolso do peito. Não achou objeto nenhum. Achou o gesto, a vontade de ajeitar o chapéu inexistente, o impulso de endireitar a coluna, o hábito de olhar primeiro para os lados antes de seguir. Hábito também é roupa. A memória tem espinhos, não todos os dias, não o tempo todo, mas às vezes ela se aproxima do rosto como se pedisse um beijo e, em vez disso, arranha. José viu o amigo com quem correu na última madrugada. Não viu o fogo, não viu a corda. Viu o que veio antes, a conversa sem tanta importância de uma terça-feira, as piadas ruins, o cigarro emprestado, a lealdade pequena que prepara a grande. Viu o momento em que poderia ter dito, não vou, e não disse. E não se arrependeu. A lealdade, mesmo no escuro, aquece como pano no peito. O silêncio tem moradores. Não são pessoas com nome e sobrenome, não são personagens de história. São coisas que a gente conhece de perto e aprende a chamar. A culpa mora ali como um cachorro magro que encosta na porta e não late, fica olhando até você abrir. A vergonha é uma criança escondida atrás da cortina. Você sabe que ela está ali, sente o movimento do tecido, mas finge que não vê. O medo é vento que vem de baixo, arrepia a nuca. E a tentação é vendedor de relógio de camelô. Oferece brilho com aparência de ouro e fala baixo, apelando para a pressa de quem quer sair logo daquela feira. Vieram as ofertas. A primeira foi um atalho. Tem uma porta escondida no fim daquela viela. Se você entrar, passa por cima desse pedaço. A porta parecia bonita, tinha moldura envernizada, parecia nova no meio de tanta parede descascada. José pôs a mão na maçaneta e a maçaneta estava fria como metal sem dedo. Ele lembrou do próprio código, aquele que não tinha sido aprendido em livro nenhum. Chegar bem vale mais do que chegar cedo. Tirou a mão.
A porta ficou ali, aguardando o próximo apressado. A segunda oferta veio com voz conhecida. Era o som de bar que José frequentou, som de copo batendo na mesa, gargalhada puxada pelo nariz, voz de mulher cantando baixo. Senta, José. Aqui tem o que te fazia rir. Até parece que foi muito tempo atrás. Ele sentiu o corpo querer sentar, como as pernas lembrassem de uma cadeira específica. Foi quando uma lembrança cortou o impulso. A mulher do copo cheio e da mão trêmula. Quem manda no copo é tua mão. Quem manda na tua mão é teu coração. José não tinha mão ali, não como antes, mas tinha a lembrança do gesto. E foi ela quem disse, fica em pé. E ele ficou. A terceira oferta foi a mais perigosa. Não era porta, não era cadeira, não era música. Era sentido. Uma voz sem timbre, dessas que parecem nascer de dentro da cabeça, sussurrou. Você pode sair daqui levando junto quem te feriu. É só querer. É só jurar que vai acertar a conta. O desejo de acertar a conta é fino e afiado. Tenta caber no bolso sem ninguém ver. José pesou a frase como pesa moeda ao receber troco. Soou leve demais. Atalho de novo. Ele apertou a frase eu volto por dentro, como se ela fosse uma pedra lisa que se leva no bolso para se lembrar de quem se é. Eu volto não combina com vingança. Voltar combina com presença. Quando a tentação percebe que você recusou o brilho, ela troca de estratégia. Em vez de prometer saída rápida, ela oferece descanso. Você anda cansado, José. Descansa aqui onde ninguém te chama pelo nome. O descanso sem nome é perigoso porque parece colo e é poço. José quase se deitou. Quase. Foi quando a lembrança de tia Rita virou voz. Não voz de lamento, voz de costura. Firme, paciente. Roupa é casca. Homem é quem cumpre. Cumpre o que ali? Não havia contrato, não havia plateia. Cumprir ali era manter acesa a réstia de verdade que te reconhece mesmo no escuro. Eu volto. Se é para voltar, não dá para deitar onde o corpo não reconhece a própria coluna. As vielas do silêncio não têm placas, mas têm sinais. Sinais que não são luzes piscando, são pequenos ajustes no ar. Para quem anda devagar, eles aparecem. Primeiro, José sentiu que o chão ficou menos pegajoso. Era como se a rua, antes úmida e grudenta, começasse a secar. Depois, a sombra começou a ganhar contorno. O escuro continuava, mas não era mais uma massa. Já dava para perceber 2 ou 3 camadas, como o fundo de um rio quando a água clareia. Em seguida, veio o barulho. Longe, muito longe, alguma coisa batia num ritmo que ele conhecia sem saber de onde. Tum, 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 tum. Não era atabaque. Atabaque tem uma alegria por trás, mesmo quando fala de dor. Aquilo era mais firme, mais direto, como se cada batida dissesse, segue. Um passo, outro, outro. Antes dos passos chegarem, chegaram as contas. Ali, as contas não são números, são cenas. Você vê, uma por uma, sem corte, sem montagem para te favorecer. Às vezes, a cena vem com perfume, café, maresia, roupa, molhada. Outras vezes vem com textura, a madeira da mesa da venda, a borda áspera do barril, o metal frio da maçaneta. José viu o próprio rosto mentindo a primeira vez por vaidade, não por necessidade. Viu o irmão dormir melhor por causa de um dinheiro que não era limpo. Viu uma gargalhada que doeu em alguém que merecia abraço. E viu também o contrário. Viu o copo virado, o círculo de pemba riscado na porta, o espelho no balcão, o acabou dito com respeito. Não é tribunal, é balanço. E o saldo ali não se faz com calculadora, se faz com o peso ou a leveza que você sente depois de cada imagem. É tentador querer pular as cenas ruins. José tentou. Descobriu que pular não destrava a porta. É preciso atravessar a cena inteira até ela perder o dente. E atravessar não é se chicotear, é não mentir. Eu fiz. Eu falhei. Eu podia ter feito melhor.
Quando a frase fecha do jeito certo, a imagem perde o brilho falso e ganha espaço para outra imagem entrar. E de repente, entre duas memórias espinho, vem uma memória água. Tia Rita riscando tecido com giz, o rádio baixo, o cheiro de sabão, o gesto de soprar o pó branco do pano como quem sopra leveza para dentro de uma casa. Essa lembrança é travesseiro que não vira poço. José encostou nela e por um instante descansou sem afundar. As vozes trocam de roupa. Uma delas usava a roupa dos elogios fáceis. Você é diferente, José. Nem precisava passar por aqui. Era só dizer seu nome. O elogio que livra de processo é parente do atalho. José sorriu sem mostrar dente. Havia aprendido em vida que elogio sem responsabilidade é a areia no fundo do bolso. Pesa, mas não serve. Outra voz usava roupa de ameaça. Você não sai daqui. Quem você pensa que é? E José respondeu do modo que aprendeu. Ficou em pé. Às vezes, a resposta mais alta é um gesto mudo. Ele sentiu falta do chapéu. Não porque queria enfeite, porque o chapéu em vida tinha virado uma espécie de oração. Ajeitar a aba era lembrar quem era. No escuro, sem objeto, sem aba, como se faz? Com memória de postura. Lembrou do dia em que vestiu o terno de linho e o espelho devolveu um homem nos olhos do menino. Puxou essa postura por dentro. O corpo, que ali não é corpo, ficou em pé por dentro, e o escuro respeita quem se apresenta. A certa altura, outra oferta se aproximou. Era um mercado onde se trocava dor por moeda. Você dá essa culpa que te acompanha e recebe. Em troca, esquecimento. Parecia bom negócio. Quem não quer esquecer o que dói? Mas o esquecimento que vendiam ali tinha cheiro de mofo. José lembrou. A casa também reza. Esquecimento que impede a oração não limpa. Adormece. E adormecer ali é perder a travessia. Ele guardou a dor como se guarda carta antiga. Não para reler todo dia, mas para não perder a história. Os passos ficaram mais nítidos. Agora não era só tum-tum longe, era batida que vinha num compasso que o corpo reconheceu como chão. Não era marcha de desfile, era marcha de quem sabe para o que veio. E junto com a batida veio uma claridade sem sol, como aço polido que não fere os olhos, apenas devolve forma ao que estava amorfo. José não correu ao encontro. Aprendera que naquele lugar, tudo o que se apressa escapa da mão. Esperou. O ar mudou. Ficou do tamanho certo para respirar sem ficar ofegante. Antes do encontro, um último teste. Um vulto com o rosto do próprio José. Mais velho, mais bonito, mais rico, mais respeitado do que foi em vida, ofereceu poder. Não era poder de mandar nos outros, era poder de nunca mais errar. Vem por aqui, não vai doer. Você vai sair pronto, sem marca, sem falha. A perfeição que não aceita marca é porcelana que quebra no primeiro tombo. José olhou para o próprio vulto e disse, com a sinceridade que a travessia ensina, eu não quero ser santo de vitrine, quero ser quem cumpre. O vulto sorriu, mas não tinha dente. Sumiu como fumaça que não encontra teto. E então, sim, os passos chegaram. Não eram muitos. O bastante. Não vieram com grito, não vieram com festa. Vieram com propósito. O brilho que os contornava não era dourado enfeitado. Era luz de ferramenta, luz de faca limpa, luz de trilho recém-colocado. Os olhos firmes, o gesto sem rodeio. O silêncio entre uma batida e outra dizia, a gente veio porque você veio também. Não é resgate de quem não anda, é mão estendida para quem decidiu levantar. Eles não perguntaram quem José tinha sido, eles sabiam. Não perguntaram por que correu naquela noite, eles sabiam. Não pediram discurso, uma voz, não a mais alta, a mais clara, disse apenas, apresenta teus passos. E José apresentou o que tinha. A confissão sem teatro, a recusa do atalho, a memória das mãos de tia Rita, o chapéu que ele agora usava por dentro, o compromisso com a palavra dada ao amigo. Eu volto.
A frase cresceu 1 palmo dentro do peito. O chão, que antes grudava, ofereceu caminho. Não uma avenida, um filete de rua, largo o suficiente para 2. Um deles andou à frente. Outro ficou um pouco atrás, o suficiente para que, se José oscilasse, fosse amparado sem ser carregado. Quem nunca caiu não sabe levantar. Quem sempre é carregado não aprende a andar. O ajuste era perfeito. Cada batida no chão parecia dizer direita, esquerda, reta. E quando uma lembrança espinho tentava subir outra vez, a luz de aço passava de leve por cima, como quem diz, já foi visto, segue. No meio do caminho, uma sombra mais espessa tentou atravessar. Não tinha forma precisa, parecia feita de vozes de gente que José não soube reconhecer. A sombra perguntou, quem garante que você merece sair? E a voz clara respondeu por ele, aqui ninguém sai por merecer, sai por decisão de andar e disposição de aprender. A sombra não gostou de filosofias simples, elas desarmam truques. Recuou um tanto e o compasso seguiu. Quando chegaram a uma espécie de encruza maior, 4 caminhos sem placa, a luz de ferramenta se fez mais nítida. Não era brilho para impressionar, era claridade para trabalhar. Um dos que guiavam pousou a mão, firme, no ombro de José. Não pesou, assentou. Até aqui a tua decisão nos trouxe, daqui para frente a tua coragem vai te manter. Ele entendeu. Resgate não é elevador. É ponte com tábuas que você ajuda a assentar. Foi ali que ele ouviu de novo, mas de outro jeito. O som que confundia com atabaque. Não era atabaque, era passo de quem corta mato alto para abrir caminho. Cada batida, uma folha para o lado, um galho para baixo, uma pedra empurrada. A rua que não existia começou a existir diante do peito. E José, que sempre foi da noite que canta, reconheceu ali outra música, a música do trabalho. O som de quem faz o que é preciso, sem pergunta mais longa do que o necessário. Os sinais de amparo não foram fogos. Foram pequenos. Ar que entra no pulmão sem arranhar. Pensamento que para de mastigar o próprio rabo. Lembrança que passa como nuvem, sem virar tempestade. E principalmente a volta do gesto. Ajeitar a aba de um chapéu invisível, limpar a poeira do paletó inexistente, apertar o nó de uma gravata que era, ali, só intenção. A elegância como ética, não como enfeite. Estar em pé, mesmo no escuro, mesmo sem plateia, porque a presença, antes de ser para os outros, é para si. No final daquela passada, não houve fanfarra. Houve um convite. Descansa aqui, descanso de quem trabalhou. Amanhã a gente te mostra o mapa. José deitou, pela primeira vez, sem medo de virar poço. O chão não afundou, virou cama. E antes de fechar o olho que ali não fecha, ele repetiu, não porque precisava, mas porque queria ouvir de novo a própria voz por dentro. Eu volto. A frase não era mais promessa de quem não sabe como cumprir. Era compromisso de quem começou a aprender o caminho. A cidade, do lado de cá, acordou sem saber por quê. Tia Rita abriu a janela e sentiu um ar mais leve passando pelo cortinado. O irmão encostou a bengala no batente e ela não escorregou. Seu Luiz acendeu a luz do bar 1 minuto antes e o copo não estalou com a água fria. Sinais pequenos. A rua não soube nomear. Chamou de hoje o dia tá bom. E estava. A travessia, no entanto, não acaba no primeiro descanso. Viela não vira a avenida por decreto. É preciso afiar ferramenta, reconhecer trilha, ajustar passo. E para certas trilhas, é preciso aprender a caminhar com quem segura a frente sem vaidade. Com quem sabe que enfrentar mata fechada não se faz no grito, se faz no compasso. Há quem chame essas companhias de guarda, de falange, de gente de aço. Você chama como quiser. José aprendeu a reconhecer pelo som, tum, 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 passo que abre, passo que protege, passo que pede que você apresente o seu.
No próximo respiro, quando a luz de ferramenta bater no rosto e o mato do caminho se abrir, José vai entender por que certas espadas não são para ferir, são para desatar. E vai aprender a diferença entre pedir atalho e aceitar caminho. Por hoje, basta que você saiba. Nas vielas do silêncio, quem decide andar encontra cedo ou tarde quem veio para amparar. E a promessa que acendeu no fogo daquela noite começa a ganhar estrada. Porque voltar antes de ser chegar a um lugar é voltar a ser quem se é por dentro, do jeito certo.